pessoal, após vocês terem assistido a série de vídeos sobre espelhamento de pintura, a gente tem alguns pontos para deixar na conclusão do vídeo nessa terceira parte para vocês. Primeiro ponto, o lixamento, como eu sempre venho dito no canal, ele é um processo muito delicado, que exige muita paciência e muita dedicação do profissional, além, é claro, do desgaste que pode ser excessivo do verniz ou da tinta PU que a gente está trabalhando no momento do espelhamento. No que isso impacta no momento que a gente está executando o serviço do lixamento. Você pode, às vezes, eventualmente lixar demais, acabar queimando a pintura e ter danos profundos à pintura do veículo que vão necessitar de uma repintura e um retoque para serem corrigidos. Então você não deve, ou melhor, você deve ponderar o processo do lixamento quando uma pessoa pedir para você lixar o carro inteiro ou você quiser executar o serviço de espelhamento num veículo qualquer, tendo uma noção exata de quanto material você pode remover da pintura sem comprometer ela por completo. Outro ponto importante, quando a gente lixa o carro, a gente desgasta muito esse verniz e eventualmente possíveis futuras correções elas vão ficar minimizadas se a gente lixar o veículo e deixar ele bem liso. Então qualquer risquinho que você tiver, a chance dele chegar no fundo ou na lata é maior do que a chance que você teria se você ainda tivesse aquela casca de laranja, o padrão original de fábrica do veículo. Quando lixar ou não lixar o veículo ou um risco? Se você trabalhou no polimento completo e esse risco ficou, ele não é sensível ao tato, você utiliza uma lixa a mais fina que você tiver, com calma você dá uma lixada no sentido contrário ao risco e depois você faz o polimento localizado dessas áreas. Nessas áreas que entra a boina menor também, aquelas boinas de espuma ou boinas pequenininhas de 3 ou 2 polegadas, você trabalha localizadamente nesses pontos. O processo de espelhamento ele se confunde muito com o processo de polimento em repintura. Só que o que acontece na repintura? Quando foi você que fez a pintura da peça, você sabe quanto de verniz você jogou, quanto de tinta PU você jogou e até que ponto você consegue nivelar aquela peça. E você pode utilizar lixas mais grossas para começar o nivelamento inicial, tanto pelo fato de que você pode ter uma casca de laranja muito excessiva na pintura, uma falta de reflexo muito grande na pintura, que você tenha que ter um poder de corte da lixa maior para você ganhar tempo e depois você refinar com uma lixa mais fina. E no momento que você está trabalhando um espelhamento, você não tem esse padrão de defeito e você não sabe o quanto você pode desgastar essa pintura no lixamento para você ter um reflexo mais liso. Então, vale a dica, não utilize lixas tão fortes nesse processo ou tente não utilizar e não faça o comparativo do espelhamento com o polimento em repintura tradicional, que normalmente começa com lixas de gramatura P1200 e P1500, num processo de espelhamento, para você ter o menor desbaste possível da pintura no momento que você estiver operando a lixa. Como que isso vai funcionar? Se você começar com uma lixa P2000, a partir do momento que você chegar na P2500, você tem riscos menos profundos para você refinar com a lixa P2500. Ao contrário do que se você começar com uma lixa P1200 e refinar com uma P2000. Então sempre o tempo de polimento e o desbaste ele vai ser menor conforme a gramatura inicial da lixa que você começar o seu trabalho. O processo de espelhamento ele vai começar com composto abrasivo também. Dependendo da lixa que você utilizou nesse processo, você consegue utilizar um mecanismo intermediário, que seria uma lã amarela e um composto polidor de média abrasividade ou multipolidor. Porém, na maioria dos casos, você vai utilizar uma lã normal e uma massa para você ter um corte mais rápido das marcas de lixa, dependendo da lixa que você finalizar o processo. O que faz a diferença no final? O correto nivelamento da pintura, você ter deixado ela completamente nivelada de uma maneira completamente uniforme e homogênea, sem que você tenha ondulações na chapa,
e também o grau de refino que você vai fazer depois e o acabamento final, utilizando compostos mais finos na etapa final, principalmente em cores críticas como o preto, o vermelho e cores no geral metálicas, que exigem mais cuidado do operador. Então essa parte final você vai fazer com compostos mais finos, o mais fino possível que você conseguir, utilizando uma rotação baixa sempre e tendo o máximo de cuidado nessa etapa final para você deixar realmente a pintura com um padrão o mais perfeito possível. Não é necessário você finalizar com a rota orbital, a rotativa, se bem operada, ela faz a finalização muito bem, tá certo? Basta você utilizar boinas e compostos da maneira correta para que você tenha o grau de acabamento desejado e no nível que você espera. Proteção, pessoal. Após esse processo é fundamental que você invista na proteção da peça, utilize boas ceras, bons selantes ou eventualmente faça também a vitrificação dessas áreas para que você tenha uma boa proteção contra contaminação, contra a ação do sol e, enfim, tenha facilidade depois na manutenção, na lavagem do veículo e mantenha ele sempre o mais protegido possível para você ter a durabilidade do acabamento desse espelhamento maximizada. Esse processo ele é muito detalhado, ele é muito criterioso e eventualmente vai te tomar muito tempo para você fazer. Então não tente fazer isso num dia, não faça isso às pressas, faça isso com calma. Se você cansar no momento do lixamento, pare, vai tomar uma água, vai fazer outra coisa e volta quando você estiver disposto a trabalhar. Não tente queimar a etapa, não tente trabalhar de uma maneira rápida ou sem atenção, sem concentração ali, porque você não vai ter o resultado esperado e você vai acabar criticando o mecanismo, não sabendo trabalhar direito e se frustrando com o serviço que você se propôs a fazer e eventualmente até perdendo muita grana, porque o investimento para você trabalhar com um processo como esse, ele eventualmente é um pouco caro. O set mostrado no vídeo ele é um set enxuto. Você não precisa gastar muito para trabalhar com esse processo, como vocês viram no vídeo. Então, com investimento mínimo, você consegue trabalhar muito bem com o padrão de acabamento. Taco para lixamento da pintura, sempre o mais flexível que você tiver em mãos. Nunca execute um lixamento com a máquina sem a interface Rootkit, mesmo que você se iluda, ou melhor, que você ache que aquele pedacinho mínimo de espuma que vem no disco de lixa da Trizact e algumas outras lixas da Mirka aí sirva para isso, ele não serve. Então você com isso minimiza a chance de você ondular a peça ou você ter um poder de corte muito grande na pintura e causar marcas também devido ao fato de você utilizar um taco rígido. Utilizar chinelo nesse processo. Pode perfeitamente ser utilizado um pedaço de Havaianas cortado, um pedaço de Havaianas velho, porém a dica é a seguinte: a superfície que vai estar em contato com a lixa e com a peça, ela deve estar completamente lisa, isenta de ondulaçõezinhas comuns de você ter nas duas faces do chinelo. Você tem tanto na face que fica no teu pé, principalmente no solado, você tem aquela ondulação. Ele tem que estar liso, então você trabalhe isso, deixe essa borracha do chinelo lisa nessa parte, por isso que é fundamental que ele esteja bem desgastado, para você não ter um comprometimento da lixa no momento que você está efetuando o lixamento, porque ela vai se desgastar só naqueles sulcos que você tem no chinelo, e você também não tenha qualquer problema relacionado a você causar marcas da superfície, porque se você estiver trabalhando com o chinelo nessa maneira, você vai estar lixando somente riscos, pequenos filetinhos na peça que você está trabalhando. Então é isso que acontece quando você utiliza o chinelo com esse padrão de solado, sem estar desgastado, nesse sentido aqui. Você acaba causando marcas na superfície que não correspondem ao que você deveria estar fazendo, que é um lixamento uniforme, tá certo? Então esse é o problema que o pessoal comenta de não utilizar o chinelo, utilizar um taco específico para essa finalidade. Quanto mais macio o taco, melhor é de você trabalhar.
mais ele vai eventualmente trabalhar na absorção do excesso de pressão que você pode causar na peça. Nunca exerça pressão na peça, deixe a lixa trabalhar o corte, não efetue pressão com a sua mão na peça, porque você vai marcar mais a pintura e eventualmente você não vai ter o lixamento uniforme e vai acabar tendo problemas na etapa do polimento, ou fatalmente removendo muito material da pintura e acabar causando a pintura. Se você não tem segurança para trabalhar isso, faça uma pequena área, faça um teste abrasivo em todas as peças do veículo, uma pequena área utilizando uma ou duas etapas de lixamento para você nivelar ela, faça o polimento completo com todos os produtos que você tiver em mãos para você dar o acabamento final e veja o resultado antes, pessoal. Então, para concluir, tenham em mente que é um processo delicado, é um processo que demanda tempo e que eventualmente não é muito seguro de você trabalhar em veículos já muito utilizados ou que já passaram por um histórico de polimento anterior. Procure descobrir, em caso de repintura, quem fez a pintura, troca uma ideia com quem pintou a peça para você saber quantas demãos foram dadas. Preciso polir a peça, quero fazer um espelhamento, vou fazer um lixamento com tal e tal lixo. Posso fazer isso, a pintura está preparada para receber esse padrão de desbaste. O cara vai falar ok, o cara vai falar não ok, não pode fazer porque eu pintei assim, assim, assado. Então procure saber o histórico da peça, se o veículo é usado. Procure saber com o proprietário quantos polimentos já foram feitos, se foram feitos alguns polimentos anteriores. Faça testes e procure trabalhar com muita cautela esse processo que vocês viram nesses vídeos. Aparentemente ele é um processo simples, mas não é simples, pessoal, é algo complicado que você deve ter o máximo possível de cuidado e atenção também. Outra dúvida, Rodrigo, quantas vezes eu posso fazer o espelhamento ou o polimento da peça em um carro qualquer? Impossível de responder, pessoal. Você tem diferentes carros rodando por aí, você tem diferentes tipos de repintura, diferentes tipos de verniz, diferentes tipos de tinta PU, de mecanismos de aplicação diferentes, porém o fator principal e primordial é que você nunca sabe se esse carro já sofreu algum polimento, como foi feito esse polimento, qual foi o padrão ou grau abrasivo desse polimento perante a peça. Então, quanto mais cuidado você tiver, menos etapas você tiver, menos desgaste você tiver do verniz ou da tinta PU, melhor. Não se esqueçam que polimento ele é desbaste, é você desgastar a superfície, seja ela qual for, a fim de remover defeitos. Então, a espessura é assim, ela vai se comprometendo e ficando cada vez mais fina. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês nesse momento. Faz tempo que eu postei os 2 vídeos que ensinam como fazer esse trabalho. E qualquer dúvida que vocês tenham aí, perguntem nos comentários no próprio vídeo aqui que a gente vai estar respondendo o mais rápido possível para vocês. Tá certo, pessoal? Obrigado e até a próxima.